Olá, pessoal. Bom dia para vocês. Sextou finalmente, 7 horas da manhã, dia 7 de novembro de 2025. Nós estamos começando mais uma edição do Seu Desperta aqui pelo ICL Notícias, só para você terminar a semana muito bem informado. E ontem foi um dia bacana, né? Começou a cúpula dos chefes de Estado, que antecede a realização da COP30, e o Brasil já fez um golaço lá com duas coisas. Primeiro, a realização dessa instância de discussão que antecede a COP, que antes não existia, essa cúpula dos chefes de Estado. Segundo, o fundo chamado TFF, o Fundo Permanente da Floresta, foi um sucesso desde o seu lançamento. Só ontem, as promessas de apoio, de aportes de países que estão participando das discussões lá em Belém, elas já superaram metade da cota de 10 bilhões de reais para esse início, para essa largada do TFF, né? São duas propostas super inovadoras e o governo brasileiro, que os adversários diziam que iria começar nas cordas essa COP30 por causa das nossas contradições, está fazendo lá um golaço atrás do outro. Foi um dia de intensas reuniões entre o presidente Lula e chefes de organizações internacionais e também chefes de Estado que já estão em Belém. E olha, ao contrário daquilo que se previa, ao contrário de todas as previsões catastróficas, a COP30 é um sucesso. Ela já começou, não houve o colapso previsto para Belém e está tudo seguindo direitinho, né? Então o Brasil segue na sua condição, né, de realizador desse evento, de patrono dessa COP, ainda tendo que explicar algumas posições contraditórias. Mas, no geral, antes da abertura, o placar já antecipa uma goleada que deve sim acontecer, apesar das ausências ilustres, né? Que não teremos. Por exemplo, a do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é um antiambientalista convicto e não vai participar. E começa hoje, lá em Brasília, o período de julgamento dos recursos de Bolsonaro e dos outros 6 dos 7 réus do núcleo 1 da trama golpista, né? Então, o julgamento será pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal e a votação já está aberta, né? Essa é a última etapa antes que Bolsonaro seja finalmente recolhido aos costumes para começar o cumprimento da sua pena. E olha, quem está numa situação muito ruim é uma celebridade da internet, é o Rodrigo Manga. Você já ouviu falar dele? Se você não ouviu falar dele é porque talvez você não mora em Sorocaba, porque lá em Sorocaba todo mundo conhece. É o prefeito da cidade, aquele sujeito que usa o TikTok para fazer a base da sua comunicação e que tem um comportamento bastante histriônico, como vocês vão ver aqui hoje conosco, né? Está enroladíssimo lá com o desvio de dinheiro da saúde. Foi afastado por 6 meses. O vice-prefeito já assumiu o cargo e promete tocar a administração da cidade para não haver prejuízos. Esses são os destaques principais e eu quero ressaltar uma última notícia aqui, está na capa do site do ICL Notícias, vou até mostrar para vocês aqui, fazer um insight aqui, olha, é uma matéria da Amanda Mendonça, nossa repórter lá em Santa Catarina. Ela está denunciando que emendas da deputada Júlia Zanata, aquela mega bolsonarista armamentista, direcionaram 800 mil reais de dinheiro seu, do contribuinte brasileiro, para um clube de tiro de um amigo da deputada, né? Nós vamos até ver aqui umas cenas da inauguração dessa empresa chamada Top Gun, né? E estão aí os bolsonaristas, né, se amparando com dinheiro do orçamento da União. É isso por enquanto. Antes de mais nada, vou chamar aqui o meu querido companheiro Alex Amorim, porque o Alex hoje acordou feliz da vida. Ele não veio com a camiseta do Palmeiras hoje. O que aconteceu, Alex? Você não ficou satisfeito com os 2-0 de ontem? Então, essa aqui é uma homenagem ao Flaco Lopes, então, aquele argentino, então por isso que eu vi com a camisa da Argentina. Bom dia, Panunzio, bom dia a todos. E um bom dia especial, Panunzio, para minha irmã que tá fazendo 20 anos. Maria Gabriele, um ótimo dia e um feliz aniversário para você. Parabéns, Maria Gabriele. Isso mesmo. Parabéns. Então, Panunzio, hoje eu acordei feliz. Ontem o Verdão ganhou de 2-0 ali do Santos. Eu fui dormir ali quase meia-noite, meio em êxtase pela vitória e também pelo pontos que o Palmeiras chegou. O Palmeiras chegou a 68 pontos e está ali na liderança agora com 2 rodadas praticamente à frente do Flamengo, Panunzio.
Olha só que beleza, hein? Foram 2 gols bonitos, inclusive, né, Alex? Isso, o primeiro ali foi uma jogada do Flaco Lopes, ele ganhou de cabeça e acionou o Vitor Roque, que assim que o domínio já tirou o Gabriel Brazão, que é um ótimo goleiro do Santos, e fez o gol. E o segundo gol foi o golaço ali do Vitor Roque, no acionamento ele foi acionado e ele deu uma cobertura ali e finalizou o placar de 2-0 ontem ali no Allianz Parque. Lembrando que o Santos, com a derrota, Panunzio é o primeiro colocado ali em 17º para ser rebaixado com 33 pontos. O primeiro que você fala é o último, né? É o último colocado na tabela ali. Tá na bica do abismo, né? Isso, ele tá em 17º ali na tabela com 33 pontos e foi um jogo muito diferente porque o Santos começou bem, Panunzio, ali o Palmeiras começou com ímpeto ali até os 15 minutos do primeiro tempo, porém depois o Santos conseguiu equilibrar as forças e o primeiro tempo terminou empate, mas no segundo tempo o Palmeiras com o Vitor Roque e essa dupla Flaco Roque, que é conhecida pela torcida e pela imprensa também, deu essa alegria aos torcedores do Palmeiras ontem, que estavam no Allianz Parque e eu que estava de casa, Panunzio. E o Neymar, hein? Cadê o Neymar? Então, Preocupado com ele, a gente não ouve falar mais de Neymar. O que tá acontecendo, Alex? Então, Panunzio, Desculpa, o pessoal fala que eu pego muito no pé do Neymar aqui, mas não é para pegar no pé de um jogador como esse, que se diz jogador ainda. Nem Sim. Jogador ele é mais, né? Mas enfim, foi um péssimo negócio pro Santos, porque na medida em que o Neymar chegou, o Santos saiu, né? E esse resultado de ontem que coloca o Santos na beira do precipício é o sinal dessa era Neymar, né? Na volta do Neymar ao Santos. Isso, então, Panunzio, desde que voltou aqui pro Brasil, o Neymar tá batendo na tecla que é contra o gramado sintético. Ele vem se machucando diversas vezes fora do gramado sintético, se machucando no gramado natural e tudo. Ontem ele foi poupado porque ele pediu para a diretoria não jogar no jogo, não jogar ontem no Allianz Parque por conta do gramado sintético, e ontem ele treinou normalmente, mas ele não foi relacionado pro jogo. Teve até a diretoria ali, a comissão técnica queria que o Neymar estivesse presente ali no Allianz Parque, mas ele teve algum evento com um patrocinador, então os patrocinadores estão acima do clube e ele nem foi no Allianz Parque. Óbvio, muito melhor ganhar o dinheiro do que jogar a bola, né? Sim. Me espanta ainda ter patrocinador para esse cara, não joga nada. Enfim, ele não jogou e o Santos perdeu. Se tivesse jogado, ia perder também e vai ser rebaixado. O Santos está na bica de ser rebaixado aí. É uma pena, porque o Santos tem uma torcida grande que deve estar muito decepcionada com o que está acontecendo com o clube, né? Sim, o Caio Marinato, o Chico Sá devem estar tristes hoje. Eu estava até conversando aqui com o Caio. Isso é uma treta interna, viu, gente? Caio Marinato e Chico Sá é treta interna aqui, das boas. São santistas, mas eu creio que o Santos tem a oportunidade, tem alguns confrontos diretos ali contra a Juventude e Sport, então tem a chance de escapar, mas vamos aguardar o andamento do Campeonato Brasileiro, Panunzio. Eu senti um veneninho assim, seu, desse vamos aguardar aí. Em todo caso, vamos aguardar, né? Isso mesmo. Muito e antes, bom. Panunzio, antes de finalizar, teve ontem também Fluminense e Mirassol 1-0 Fluminense. Teve o clássico ali entre Ceará e Fortaleza 1-1. E também teve o Palmeiras 2, Santos 0. E caso você queira verificar a tabela ou informar para algum amigo de trabalho, algum colega próximo, está aí, tira um print, a gente consegue ver o Santos ali em 17º com 33 pontos, Panunzio. E quem tá lá em primeirão? Palmeiras com 68 pontos. E o Flamengo com? 65. Eita, nós. Vamos ver, hein? Vai ser uma briga boa até o final, hein, Panunzio? Vamos nessa. Final de Libertadores aí, né? Sim. Também. Dia 29 de novembro, às 6 horas da tarde, o horário foi alterado. Eu já estou ficando ansioso. Panunzio, eu sonhei de ontem pra hoje que o Palmeiras ganhava essa final por 3-0. Vamos conferir daqui a pouco, depois da final. Final dia 29. Aparece aí, Alex. Cadê você? Sumiu? Volta aí, dia 29, né? Lá em Lima, no Peru. Isso mesmo, dia 29 em Lima, no Peru, Panunzio. E me conta uma coisa, as negociações para tentar trazer esse jogo para o Brasil não deram em nada ainda? Eu acho que não vai dar em nada para nós, porque é algo mais político ali entre as entidades e tudo. Eu acho que vai manter ali em Lima e Peru. Pode ser que nas próximas edições a CBF tenta trazer a final aqui para o Brasil, porém eu acho que é meio difícil, já que resta apenas 3 semanas ali para essa final, Panunzio. Beleza, Alex. Maravilha. Boa sexta para nós, né? Bom programa para você aí. Gente, vamos começar falando da meteorologia, como faço todo dia aqui. O mapa hoje tá rajado, tá bonito pra caramba o mapa do Brasil, todo colorido aí, ó. É uma pena que essas áreas aí, quanto mais coloridas, pior é a notícia, né?
para quem gosta de sol escaldante no céu e tudo mais, não. Toda essa faixa em verde aqui que sai lá da cabeça do cachorro e vem até o litoral do Espírito Santo e da Bahia. Chuva pesada hoje, né? Na faixa verde que circunda essa faixa verde mais escura, nós teremos chuvas também. Na faixa amarela, nós teremos tempo nublado com menos chuva, né? E o tempo vai ficar estranho hoje lá no Rio Grande do Sul. Está cheio de alertas aqui no Rio Grande do Sul e eu vou começar por aqui a mostrar para vocês. Olha só, vamos aqui para o mapa dos alertas. Temos aqui, olha, um alerta de chuvarada no oeste baiano e também no norte de Minas. Outra faixa grave aqui no Rio Grande do Sul, olha, com 3 alertas diferentes, tá? 2 de tempestade severa, tá aqui, vamos ver, olha, acumulado de chuvas na região mais a oeste do Rio Grande do Sul, no centro do estado e na zona litorânea, ventos costeiros e alerta de tempestade, tá bom? Eu vou abrir esse alerta do meio aqui, não, esse alerta de ventos costeiros não, eu quero esse outro aqui, olha, de chuvarada, né? Vai ter chuva grande hoje lá no Rio Grande do Sul, os gaúchos que se preparem, tá? Chuva superior a 60 milímetros, podendo chegar no acumulado a 100 milímetros por dia, com risco de grandes alagamentos, de transbordamentos, grandes deslizamentos de encostas em cidades com tais áreas de risco. Então, esses adjetivos aqui, grande, 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 são da conta do INMET, tá? Aqui não costuma adjetivar, mas hoje está adjetivando. Então, olha, o perigo está em toda essa região aqui, olha, que vai desde Uruguaiana, passa por Santa Maria, vai lá quase na região de Erechim, né, e toma toda essa parte central aqui do estado do Rio Grande do Sul. Agora eu vou voltar aqui com o mapa para que a gente possa ver as temperaturas que hoje vão esquentar no Brasil, né? Apesar da chuvarada, nós teremos um dia de calor aqui. Vamos começar pelo Rio Grande do Sul. Temperatura máxima lá vai ser amena, chegando só a 17 graus. Em Florianópolis vai chegar a 23. Curitiba hoje, né, ao contrário do que acontece todo dia, está com a previsão mais alta do sul, 25 graus de máxima com nuvens apenas, né? Aqui em São Paulo, previsão de 28 graus de máxima com muitas nuvens. No Rio de Janeiro, 28 graus também. Em Vitória, teremos 25 graus e em Belo Horizonte, 30 graus Celsius. Então está aí a previsão do sul e do sudeste. Vamos para o centro-oeste agora, começando com Brasília, 31 graus, chuvinha isolada lá, que os candangos gostam. Goiânia, 33 graus, né, um forno. E Campo Grande, 34. Cuiabá, 38 graus, vai estar escaldante hoje o dia lá em Cuiabá. Em Porto Velho, 34 graus, Rio Branco também 34, Manaus 36, em Boa Vista 37 graus, Macapá 33, lá em Belém, sede da COP, 35 graus, ontem estava 39 graus em Belém, quer dizer que hoje vai dar um refrigério lá o clima, né? Para o pessoal, né, pelo menos dar uma abanada assim na sombra. Em São Luís, Maranhão, 33 graus, em Teresina, Piauí, a cidade mais quente do Brasil, 39 graus hoje. Nas capitais do Nordeste não chove, né? Poucas nuvens no céu, dia bom para a praia. Fortaleza com 31 graus, Natal com 31, Recife também com 31, Maceió com 32, em Aracaju 31, em Salvador 31 graus, tá? E Salvador, pancadas de chuva isoladas. E por último de tudo, Palmas, Tocantins, 33 graus hoje, mínima de 23, tá aí a previsão do tempo para você. E agora nós vamos passar a ver aqui as matérias no nosso portal, né, e os destaques na edição de hoje. O noticiário está super quente nesse fim de semana. Eu até atualizei aqui a página porque mudou aqui a relação de destaques. A primeira notícia eu não vou detalhar ainda, mas está aí para vocês, é uma reportagem espetacular. De novo, a Amanda, nossa repórter lá em Santa Catarina, trazendo uma novidade aí. Novidade sempre, né? Em terra de bolsonarista, quem tem o olho fica rico, tá? É o caso de uma loja, ou de uma escola de tiro, um clube de tiro chamado Top Gun, tá? De um amigo da deputada Júlia Zanata, essa que é uma grande defensora das armas, inclusive para depor governos, né? E um amigão dela levou 800 mil reais para um clube de tiro, tá? Em algo que o TCU achou estranhíssimo. Daqui a pouquinho a Amanda está aqui para contar para a gente o que é isso. Outro destaque, outro bolsonarista, né, Abílio Brunini, aquele prefeito que se ufanava de não ter nenhum vereador petista na cidade dele, capital do Mato Grosso. Olha aí, a cada dia
uma notícia escandalosa de hoje é o seguinte: a Abílio Brunini contrata por R$656 mil um veterinário que participou da campanha eleitoral dele, o empresário Anderson Nogueira, e inclusive apareceu nos programas do TSE da campanha de Abílio Brunini, tá? Destaques secundários aqui na primeira página do ICL Notícias: o STF julga os recursos de Bolsonaro e dos outros 6 réus do núcleo 1 da trama golpista a partir de hoje no plenário virtual. Prefeito de Sorocaba, o prefeito TikToker, prefeito Rodrigo Manga, esse tá encrencadíssimo, né? Foi preso ontem um amigo dele, recebeu um depósito de quase R$300 mil aí na conta, dinheiro desviado da saúde de Sorocaba. E o prefeito, que já vinha se enrolando em 3 outras operações da Polícia Federal, agora foi definitivamente afastado por 6 meses do seu cargo lá, para que possa ser apurada a ação criminosa desses lobistas que desviam dinheiro da saúde das pessoas em Sorocaba, tá bom? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está vendendo terras públicas aqui, terras devolutas que foram invadidas há muito tempo por fazendeiros por um valor irrisório, tá? 10% do preço em São Paulo. É uma pichincha que só os amigos de Tarcísio conseguem, tá? E enquanto isso, lá em Brasília, Hugo Mota aguardando aqui um acordo de liderança para prosseguir com o PL do terrorismo, que o governo brasileiro refuta de todas as formas, não quer de jeito nenhum ver aprovado, tá? Mas existe uma pressão grande lá e a gente vê que a direita brasileira, ela congrega pelo menos 317 votos, a julgar pela votação daquele PDL, o Projeto de Decreto Legislativo, que anulou um decreto do Conanda que dava o direito a crianças estupradas de abortarem legalmente, né? Eles não querem isso. Preferem que essas crianças desenvolvam a gravidez de filhos de estupradores. É difícil entender o que essa gente pensa, né? Então nós vamos começar agora a detalhar as notícias do dia. Eu vou começar com destaque do UOL e da Folha de São Paulo. A manchete é essa que está aí: Supremo começa a julgar hoje o recurso de Bolsonaro contra a condenação por golpe de Estado. O que nos diz a notícia? Primeira turma do Supremo começa hoje a analisar os recursos apresentados pelas defesas de Bolsonaro e de outros 6 dos 7 condenados contra a condenação na trama golpista. O julgamento terá início às 11 horas e vai até o dia 14 de novembro, né, véspera do feriado, no plenário virtual do Supremo. Alexandre de Moraes será o primeiro a votar. A turma é composta também por Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. E aqui, olha, no site HJUR, o site jurídico, nós temos aqui a informação de que Luiz Fux não votará nesses recursos no julgamento da trama golpista. Você há de se lembrar que ele se ofereceu para continuar participando de votações que já estivessem agendadas. O recurso não está agendado, ficou de fora. O que nos diz aqui a matéria no site do ICL? O Supremo confirmou ontem, quinta, que o ministro Luiz Fux não participa do julgamento do recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo que o condenou por tentativa de golpe de Estado. A análise começa nesta sexta-feira no plenário virtual, como eu já falei, seguirá até o dia 14. Fux, que foi o único a votar contra a condenação de Bolsonaro, migrou para a segunda turma, pouco mais de um mês depois da sentença, né? Apesar disso, ele chegou a se colocar à disposição para continuar participando dos julgamentos já iniciados na antiga turma, mencionando uma lacuna regimental. No entanto, segundo o Supremo, a resolução 642/19 determina que a composição da turma é definida no dia do início da sessão, o que torna o recurso um novo processo sem obrigatoriedade da presença do Fux. Portanto, como os recursos, né, foram apresentados depois da decisão anunciada de migrar de turma, Fux perdeu o acesso ao contrário do que ele pretendia, né? Bom, aí vem a discussão sobre a pretensão desses recursos. O que os advogados pretendem com embargos de declaração, que são recursos que normalmente não alteram nada, eles são feitos apenas para esclarecer pontos obscuros da sentença, né? A reportagem aqui explica que o recurso de Bolsonaro é uma tentativa de reverter a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão aplicada por crimes como organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado e tudo mais que você já sabe, tá? Próximo destaque. Vamos entrar aqui já na discussão da COP30. E eu vou chamar desde já... Alex, o Lula tá ok aí? Posso chamar?
Então, beleza, vou chamar o Lula Costa Pinto para me ajudar aqui, porque o Lula é o homem mais bem informado de Brasília. Está lá o meu querido companheiro Lula, um madrugador emérito. O Lula, 4h30 da manhã, já está mandando mensagem para o meu zap, né, Lula? Panunzi, o que nós vamos falar hoje? A gente bem que queria acordar, mas, bom, eu sou madrugador mesmo, então tanto faz, né? Mas o Lula é um homem muito bem informado e começa muito cedo a se informar. Por isso que ele chega no final do dia super bem informado. Lula, vou ler aqui para você a notícia do Valor Econômico, que eu queria depois saber como é que você analisa isso. Por quê? Por que eu vou ler essa manchete para vocês antes do Lula? Porque havia uma expectativa de que o Brasil fosse se enrolar nas próprias contradições e seria um anfitrião muito complicado na COP30. E ontem já saiu dando de goleada aí, né, com a apresentação do tal do TFFF, que é o Fundo da Floresta para Sempre. É um nome curioso, é uma sigla em inglês. E o presidente Lula conseguiu encontros interessantíssimos. Inclusive, está aí a informação que esse fundo de florestas já conseguiu preencher metade da meta. Hein? Horas depois do anúncio, já tinha promessas suficientes de aportes de 5,5 bilhões de reais. É o que está noticiando aí o jornal Valor Econômico para uma meta, né, pretendida de 10 bilhões de reais, o que se implica que ao longo dos próximos dias essa meta pode ser inclusive superada, né, Lula? Começamos bem, não houve a tragédia que se esperava nas hospedagens em Belém, houve problemas, mas a tragédia que se esperava não houve, né, Lula? Isso, Fábio. A COP30, do ponto de vista político para o Brasil, já é um sucesso, né? E do ponto de vista político interno para o presidente Lula, para o governo, também é um sucesso, porque ela está acontecendo. Hoje se encerra a presença dos chefes de Estado em Belém e depois que eles saírem, começam as reuniões de trabalho que se estendem por toda a semana que vem, que vão definir os compromissos fundamentais. Agora, esse Fundo para a Floresta Tropical para Sempre, o TFFF, né, da sigla em inglês, é um sucesso retumbante e é uma criação própria, nativa, original do governo brasileiro, do presidente Lula, da diplomacia brasileira. O que é esse fundo? E por que ele é uma vitória tão retumbante a existência dele e o início das adesões pesadas que começaram com a Noruega dos países dos países ricos, né? Esse fundo ele tem uma diferença não pouco sutil com o passado. Ele vai financiar povos locais, ele vai financiar a manutenção da floresta em pé em todas as florestas tropicais do mundo e dando resultado financeiro aos seus investidores. Os países que estão fazendo aportes para esse fundo não estão dando dinheiro para projetos a fundo perdido que serão executados nas áreas tropicais. Eles estão fazendo um investimento e terão retorno eterno sobre esse investimento, retorno financeiro e retorno em créditos de carbono nos programas que vierem a ser criados no futuro. E ele é revolucionário pela construção dessa adesão global. Hoje, espera-se, os maiores aportes foram Noruega, 3 bilhões, França, 500 milhões de dólares, né? Brasil se comprometeu com 1 bilhão de dólares, Indonésia se comprometeu com 1 bilhão de dólares, né? Mas hoje espera-se que a Alemanha faça o anúncio de um aporte que pode chegar a 2 bilhões de dólares. Espera-se também aportes muito significativos da Arábia Saudita, de países do Oriente Médio, de Emirados, né, produtores de petróleo, sobretudo da China. Espera-se um aporte significativo da China, que está com um comparecimento muito
suave ainda nesta COP, e a China tem um papel central pelo antagonismo com os Estados Unidos. O Donald Trump não veio, né? E além de não ter vindo, ele criou com essa disputa bélica no Caribe, com a Venezuela e a Colômbia, né? Ele criou um problema regional. Então, espera-se que os Estados Unidos tenham um antagonismo muito mais forte e pesado também da China, com um anúncio de um aporte decisivo para esse fundo que o Brasil criou e que, do ponto de vista da preservação da floresta, ele é revolucionário. E ele é, em si, um sucesso, ou a prova do sucesso dessa COP30, que pode avançar muito mais, porque os números que serão divulgados do aquecimento global na semana que vem, eles são preocupantes, eles são alarmantes. A Terra viverá em 2025 o segundo ano seguido, consecutivo em toda a história, de ultrapassagem daquele limite de aquecimento acima de 1,5 graus, né, em relação à era pré-industrial. E se estima agora que, se nada for feito de maneira mais forte e decisiva, a partir de hoje, a partir deste ano, a partir desta COP, a gente chegue, ou talvez não chegue, né, ao fim deste século com um aquecimento superior a 2,35 graus Celsius, o que inviabiliza a vida sobre a Terra. Tomara que não chegue a esse quadro assustador que está vindo aí no nosso horizonte, hein, gente? Já está, porque nós temos visto nos últimos dias os climatologistas do mundo inteiro avisando que o patamar de 1,5 graus ou já foi ultrapassado ou está na iminência de ser ultrapassado, dependendo da metodologia, né? Quero mudar de assunto, nós já falamos bastante sobre a COP, Lula. É o seguinte, aconteceu um movimento curioso em Brasília essa semana, porque o governador que é bolsonarista, o governador de Brasília que é bolsonarista, mandou um ofício para o Supremo Tribunal Federal requisitando exames da saúde do Bolsonaro em face das especulações, porque não há nada decidido nesse sentido, de que ele poderia ser recolhido à Papuda, né? E ontem a Câmara Legislativa do Distrito Federal, como mostra essa reportagem aqui do G1 lá no DF, bota para nós na tela, obrigado, Alex. Após o pedido sobre Bolsonaro, os deputados distritais, que são os deputados estaduais lá do Distrito Federal, querem que o governo do DF mande fazer uma avaliação médica para todos os detentos da Papuda. A pergunta que a Comissão de Direitos Humanos está se fazendo mas por que o governador só se preocupou disso com relação ao Bolsonaro, que é a hora de Bolsonaro, sabe? E estão pedindo para que todos os presos tenham um exame de saúde, afinal de contas, direitos iguais. Por que o Bolsonaro tem mais direito que os demais? Conta para nós, ô Lula, como é que começa essa última fase antes do aprisionamento de Bolsonaro? E eu queria saber se você tem mais informações sobre essa injunção do Ibanez para tentar dizer para o Supremo, olha, não traga ele para Papuda, deixa ele em casa mesmo. Bom, Fábio, primeiro vamos começar por um dado que as pessoas não fizeram ainda a ligação, né? O julgamento dos recursos se inicia hoje às 11 horas da manhã. O ministro Alexandre de Moraes vai depositar ainda hoje, nesta sexta-feira, o voto dele em relação aos recursos. Ninguém duvida que esse voto será pela rejeição de todos os recursos, de todos os apenados, inclusive o Jair Bolsonaro, né? E depois disso, os demais 3 ministros, porque, como você muito bem falou aqui, o ministro Fux não votará, serão 4 votos nesse julgamento, e a expectativa é que todos os recursos sejam rejeitados por 4-0, né? E depois desse julgamento, que se encerra teoricamente no dia 14, sexta-feira, mas pode ser encerrado antes, caso todos os ministros votem antes, inicia-se o prazo para o segundo bloco de recursos. Terá mais uma semana
depois mais uma semana para o depósito dos votos, né, dos segundos recursos, e se espera que na semana que antecede o 15 de novembro, que é num sábado, ou seja, entre 12 e 14 de novembro, seria a data mágica para o encaminhamento do apenado, do já sentenciado Jair Bolsonaro para a cadeia. O ministro Alexandre de Moraes já pediu um parecer sobre os locais possíveis de prisão, e um deles, o mais evidente, até porque Jair Bolsonaro não tem curso superior, foi presidente da República, não tem curso superior, não tem direito à cela especial nesse nosso ordenamento jurídico que cria esse direito, não foi ainda julgado pelo Supremo Tribunal Militar, né, pelo Superior Tribunal Militar, e não tendo sido julgado pelo Superior Tribunal Militar, não foi designado para ele nenhuma cela militar. Então, ele terá que ser tratado como todos os mortais, como todos os comuns no Brasil. E o que é incomum é essa manifestação do governo do Distrito Federal, que foi indeferida liminarmente pelo ministro Alexandre de Moraes, justamente com essas mesmas razões dos deputados distritais de oposição aqui no Distrito Federal. Por que tratar Jair Bolsonaro como um diferente? Por que questionar a capacidade de Apapuda, que recebeu os presos, né, justamente ou injustamente, do caso do mensalão anterior mesmo à Lava Jato, né, que recebeu em suas celas aqueles presos, que recebeu, por exemplo, o ex-senador Luiz Estevão, hoje empresário, dono do site Metrópolis, em Brasília, maior empresário da comunicação em Brasília e de outros ramos. O Luiz Estevão esteve na Papuda, aonde ele reformou alguns blocos lá na Papuda. Você teve presos na Papuda ex-ministros, ex-senadores, ex-deputados que estiveram naquelas celas e que cumpriram as suas penas normalmente, inclusive alguns desses apenados, justamente ou injustamente, no mensalão, mas que tinham graves problemas de saúde e que usaram o sistema da própria Papuda. E por que seria diferente em relação ao Bolsonaro? Eu vejo que há uma discordância. Agora de manhã mesmo, a senadora Damares Alves, né, que é daqui do Distrito Federal, entrou com um recurso já pedindo ao Alexandre de Moraes o direito de fazer visitas regulares a Jair Bolsonaro na Papuda. Então ela já, para acabar com esse desastre de imagem que o próprio Ibanez Rocha criou para ele, né, a Damares se antecipou e disse: opa, eu quero ir para Papuda, que é já para criar o fato, né, e ficar alimentando essa polêmica em ano eleitoral. Mas tem um dado, Fábio. Você ouviu falar essa semana de PL da dosimetria? Uhum. Não, nem eu. Zero. Né? Sumiu o Esse assunto, que é a chamada flor do recesso, né, sumiu completamente da pauta. Não existe PL da dosimetria, não existe anistia. O Bolsonaro foi julgado num processo democrático, jurídico, dentro da lei e da norma, teve todo o amplo direito de defesa, apresentou uma defesa pedestre, né, para os crimes que lhe eram imputados, foi condenado e está tendo seu processo terminado dentro do rito absolutamente legal, e ficou provado que aquela flor do recesso, né, da anistia ou do PL da dosimetria, era uma quimera de Brasília e se desmanchou no ar e não conseguiu tirar do túmulo, né, o Michel Temer e o Aécio Neves,
que até tentaram, mas Aliás, morreram na praia. afundou mais ainda nessa cova rasa aí, onde eles estão, né? Onde jazem esses cadáveres da política insepultos que de vez em quando ressuscitam. Agora, ficou ruim mesmo, foi pro Paulinho da Força, né? Se prestar um papelão daquele, defender uma proposta que, na verdade, acho que o Temer e o Aécio sabiam que era uma roubada, por isso não se colocaram mais adiante desse assunto, né, Lula? Se fosse um deputado de um país de língua de castelhano, né, seria Paulinho Flaco, né, e não Paulinho da Força. Pablito de la Fuerza, não. Pablito é flaco. É o Flaco. Muito bom. Lula, olha, um bom fim de semana para você. Obrigadíssimo aqui por ter comparecido aqui, levantando cedinho nessa sexta-feira para informar a gente, tá bom? Abraço, Fábio. Abração, obrigado, tchau. viu, Lula? Bom, já, gente, nós vamos ter aqui a Amanda também, a Amanda Miranda, para falar com a gente sobre as aprontações dos bolsonaristas de Santa Catarina, tá? Tem matéria boa hoje no nosso site e você não perde por esperar mais uns minutinhos, ela vai estar conosco aqui, tá bom? Bom, olha só, eu falei agora há pouco sobre um pedido da Assembleia Legislativa, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, sobre, né, o tratamento isonômico entre Bolsonaro e os demais presos da Papuda. Francamente, aqui, não acredito que Bolsonaro vá para Papuda, não, entendeu? Até por uma questão de isonomia, de aplicação do mesmo tratamento, ele precisa, de acordo com a legislação penal e processual penal, começar o cumprimento da pena recolhido, né, preso mesmo, de verdade. Como aconteceu com o Collor lá em Maceió. Começou preso, logo foi para casa. E esse início, no entanto, está sendo conturbado por iniciativas do governador Ibanez, que é um amigo, é chapa do Bolsonaro, é um bolsonarista, né? Teve enrolado até o pescoço lá com o 8 de janeiro, depois se livrou das imputações, mas causou estranheza mesmo na Assembleia, na Câmara Legislativa lá. A Câmara escreveu o seguinte, olha só, sobre essa iniciativa do governador. Causa auspiciosa surpresa, vou até colocar maior aqui para você poder ler junto comigo, olha. Causa auspiciosa surpresa a preocupação manifestada pela SEAP, que é a Secretaria de Assuntos Penitenciários, com a adequação do sistema prisional do Distrito Federal às condições de saúde do apenado Jair Messias Bolsonaro. Essa louvável iniciativa, contudo, não pode ser aplicada de forma seletiva, sob pena de configurar uma violação aos princípios constitucionais mais elementares que regem o Estado Democrático de Direito. É o que diz o documento aqui, o G1 teve acesso. Portanto, eles querem um tratamento isonômico, né? E lembrando aqui que a Papuda já teve no palco aí, né, de outras denúncias de tratamento não isonômico, não equitativo, né? Por exemplo, quando o empresário Luiz Estevão foi preso, ele mandou reformar uma ala da Papuda, né? O pessoal fala que é o SPA da Papuda, o SPAPuda lá de Brasília, fez uma reforma lá, isso depois foi denunciado, enfim. A questão da sensibilidade de Brasília para autoridades que se dão mal, né, que caem nas malhas da justiça e que acabam indo presos, é absurda, né? E me espanta o governador ter a coragem de tomar uma medida dessa, assim, tão individualizada, né? Só para uma pessoa. E os outros 27 mil que estão lá? Faz muito bem a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre as aprontações dos bolsonaristas lá em Santa Catarina. O Alex está dizendo aqui que a Amanda ainda não está posicionada. Nós já vamos chamar ela. Então, eu vou começar aqui a trazer o assunto para vocês. É o seguinte, desde que a Amanda passou a trabalhar aqui no ICL, o ICL virou uma referência em assuntos muito estranhos que acontecem lá em Santa Catarina, que é a capital brasileira do bolsonarismo, né? Nós estamos vendo lá porque a lupa que a Amanda coloca sobre as ações dos bolsonaristas em Santa Catarina é uma lupa muito afiada e ela tem um baita faro de repórter e está lá todo santo dia trazendo uma novidade como essa. Olha, a Júlia Zanata, aquela deputada da Tiara, aquela que leva o filho em sessões de ocupação da mesa da Câmara lá em Brasília, essa mesmo, aquela que faz discursos armamentistas muito empolgados, né? Pois saiba que ela apresentou uma emenda destinando R$800 mil, como está aqui na manchete, para um clube de tiro chamado Top Gun, que é de um amigo dela. Bolsonaristas são muito solidários, né? Então vamos ver aqui o que trata isso. Daqui a pouquinho a Amanda vai explicar para a gente
do que trata essa história aqui. A aplicação de uma emenda de R$800 mil da deputada Júlia Zanatta em um clube de tiro de um amigo na cidade de São José, na Grande Florianópolis, está sob suspeita de direcionamento. A auditoria finalizada pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina sugeriu um encaminhamento para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal diante da gravidade do que foi encontrado ali. Há indícios de que a Prefeitura tem imposto regras seletivas, tá? Para que a empresa, que se chama Top Gun, como eu falei, com quem a parlamentar tem relações, fosse contemplada por essa maravilha, né, de R$800 mil assim no colo desses empresários. Irregularidades desde os estudos pré-licitação até a seleção do clube aparecem na análise do Tribunal de Contas de Santa Catarina, em uma ação integrada com o Tribunal de Contas da União. Os indícios vão desde leniência até fragilidade na vistoria de qualificação técnica do clube. Além disso, o órgão aponta a possibilidade de conluio entre duas empresas do mesmo ramo e a adulteração de documentos no processo realizado para a contratação da Guarda Municipal. A avaliação, que faz parte do trabalho coletivo de tribunais de contas do Brasil, traz mais de 200 tópicos com problemas relacionados só à aplicação dessa emenda. O relatório de instrução do TCE de Santa Catarina sugere que os fatos podem caracterizar improbidade e aponta para a ocorrência de crime previsto no Código Penal, a frustração do caráter competitivo da licitação, fraude à licitação. Alex, a Amanda já está posicionada? Beleza, então vamos colocar a Amanda aqui conosco no vídeo. Amanda, bom dia. Parabéns mais uma vez aqui para começar o dia aqui. A gente já começa o dia falando parabéns para Amanda. Tudo bem, Amanda? Obrigada, querido. Que diabo de coisa é essa que está acontecendo aí com a Júlia Zanatta? Mas eles não são tão moralistas, não falam tanto que não há corrupção entre bolsonaristas e tudo mais? Destrincha para nós, Amanda, por favor. Então, primeiro quero agradecer de novo pelo espaço aqui no Desperta, um espaço que já está virando rotineiro, gosto muito de estar aqui. Bom dia para toda a comunidade que está acompanhando também a programação e pela tua menção muito elogiosa e generosa também, né, ao meu trabalho. Fábio, essa história ela é muito, injusta, ela tá? beira o inacreditável. Obrigada. Essa história para mim ela beira o inacreditável, assim. E quando ela caiu no meu colo, e aqui eu quero fazer uma menção também ao trabalho incansável e muito relevante dos tribunais de contas no contexto dessa aglutinação. Esse relatório que eu tive acesso, ele na verdade está sendo feito por cada um dos estados que fazem parte de uma rede, que é a chamada Rede Integrar. E todos coordenados pelo Tribunal de Contas da União. E eles realmente tentam desvendar o que está sendo feito com essas emendas, que até pouco tempo atrás eram um orçamento secreto e eram uma caixa preta. Então, esse trabalho que eu trago agora e que está reportado aí no site do ICL, na verdade, ele foi um trabalho completamente feito pelo TCE, com supervisão do TCU, e ao jornalista, nesse caso, só cabe dar visibilidade para esses achados. Em outros casos, eu descubro as coisas, mas nesse caso foi o TCE que descobriu tudo. E, na verdade, isso beira o inacreditável, porque todo o processo está coberto de irregularidades. A Júlia Zanatta, ela direciona uma emenda para a Prefeitura de São José para aplicar em cursos de instrução de tiro para a Guarda Municipal. Apenas uma empresa concorre no pregão eletrônico estipulado pela Prefeitura, conforme o regramento da Lei de Licitações, e essa empresa, olha só, ela é de um amigo da Júlia Zanatta, e não só de um amigo, como ela foi palco. A própria empresa que recebeu essas emendas e que deve receber mais verbas públicas, porque o valor global possível do contrato é de mais de 3 milhões de reais, ela foi palco de um evento político um dia depois da assinatura de um decreto do presidente Lula em 2023, em que ele começava a controlar aí o armamento da população, que no governo Bolsonaro foi completamente descaracterizado, né? A gente virou um país que cultuava as armas. E quando Lula assinou o decreto, no dia seguinte, houve a inauguração desse clube de tiro que é do amigo da Júlia Zanatta, um evento completamente político, estava lá o governador do estado, estavam todos os deputados da bancada da bala do estado de Santa Catarina, e é lá que ela diz aquela frase que se tornou também manchete em vários veículos de comunicação: todo poder emana de um cano de uma arma. Então foi para esse clube
que ela inaugurou um dia após o decreto do armamento, que ela destinou aí essa emenda de R$800 mil, que pode se multiplicar, caso não haja uma ação aí por parte dos órgãos de controle para tentar impedir isso também. Amanda, na reportagem da Amanda, ilustrando essa reportagem, tem um vídeo que correu às redes sociais, que denota exatamente, que mostra a proximidade. Quero até que o Alex bote para mim no ar aqui essa foto que ilustra a matéria, antes de colocar o vídeo. Você pode reparar que aqui, olha, no banner que está aqui debaixo da deputada, a frase é: não é sobre armas, é sobre liberdade, que é o slogan que transforma a causa desses picaretas, porque não há um outro nome para definir, né, em grandes causas a serviço de uma democracia que o tempo inteiro eles insistem em fustigar. Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo que a Amanda descobriu, que está lá no perfil da Júlia Zanata, dela participando do Converscote de inauguração da Top Gun, essa empresa aquinhoada por ela, com dinheiro grande, R$800 mil, né, numa licitação viciada. Bota o vídeo, Alex, por favor. Parabéns, Alexandre, parabéns, Aba, Moratelli, a todos os responsáveis por esse empreendimento aqui. E baita dia hoje para inaugurar, um dia depois do decreto genocida do Lula, que quer desarmar o cidadão de bem, que é algo que eles já planejam há muito tempo. Mas quem imaginou, anos atrás, que nós teríamos um clube de tiro, um empreendimento ou tantos clubes de tiro como nós temos hoje? Quem imaginaria que nós teríamos tanto brasileiro armado, capaz de defender a sua propriedade, a sua família e, mais do que isso, disposto a lutar? Então não adianta, pessoal, a gente ficar choramingando, chorando embaixo da coberta que nada vai acontecer, nada vai adiantar. Nós precisamos estar mais unidos do que nunca, trabalhar e sim, fazer barulho, porque numa guerra assimétrica não existe solução. Existe resistência e fricção, incomodar. E essa abertura hoje aqui desse clube incomoda sim quem está tentando barrar os nossos direitos. Por isso, a gente vai continuar mais unidos e mais firmes do que nunca na defesa da nossa liberdade, porque eles sabem que todo poder emana do cano de uma arma. Muito obrigada. Obrigado, deputada. É um absurdo. Assim, sabe? Como assim, dispostos a lutar? Estavam preparando a guerrilha de direita armada no Brasil, um grupo paramilitar a partir dessa... E aí, né, quando ela fala que toda luta exige fricção, ela esqueceu que tem também mecanismos de contenção, como esse que a Amanda citou para a gente, né? O Tribunal de Contas do Estado, que sem nenhuma arma derrubou um bando de pilantras com essa anotação negativa sobre essas relações promíscuas da deputada com a Prefeitura de São José, com esse clube de tiro, né, Amanda? Sim, e inclusive um fato que eu acho muito relevante também foi que este vídeo que ela postou para lacrar para o eleitor dela, para dizer, olha só, um dia depois da assinatura do decreto que deixa as regras do armamento mais rígidas, eu estou aqui afrontando uma determinação do presidente. Isso aconteceu porque o decreto previa uma determinada distância dos clubes de tiro de área escolar e este clube não respeitava essa questão da distância da área escolar, então ela esteve lá, fez esse vídeo para afrontar o decreto, para tentar lacrar nas redes sociais, e este mesmo vídeo virou uma prova constituída em todo o processo do TCE, porque foi a partir desse vídeo que a equipe de auditoria começou a suspeitar de algo que já estava ali presente no processo de várias formas, né? Eles conseguiam identificar através da metodologia que existia uma possibilidade grande de direcionamento, mas com esse vídeo eles descobriram que existia uma relação de proximidade e amizade entre a deputada e os proprietários do clube. Então, o vídeo, que era para ser uma fonte de lacre, de aplausos e de homenagens das pessoas bolsonaristas, armamentistas para essa deputada, virou algo que pode depor contra ela, que pode fazer, inclusive, ela ser investigada e o Clube dos Amigos dela pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, porque esse é um encaminhamento do relatório do TCE que vai ser entregue aí pelo TCU, que vai ter as suas diligências confirmadas pelo TCU. O TCU vai dizer, encaminhamos ou não encaminhamos para a Polícia Federal e para o MPF. Mas com a consistência dos achados, como eu falei ali, são mais de 200 pontos enumerados
de fragilidades, tem até adulteração em data de assinatura. São realmente achados muito graves, a ponto do TCE dizer, olha gente, isso aqui é caso de polícia, a gente precisa avançar nas investigações, porque não pode ser só uma questão administrativa de um furo num processo licitatório. Muito bom, Amanda. Parabéns de novo pelo seu trabalho. E só quero fazer mais uma perguntinha. Na treta do Carluxo, temos novidades de ontem para hoje, não? Então, é muito curioso porque no vídeo que a gente exibiu, que você exibiu agora, estão lá os personagens. Está lá a Ana Caroline Campanholo, o Jorginho Melo, o Jorge Saif. O Jorge Saif eu não lembro se está, mas provavelmente ele estava próximo desse evento também porque ele é armamentista. E as novidades não param de acontecer, é um minuto a minuto aqui, né? Ontem o Carlos Bolsonaro voltou a se pronunciar sobre isso, ele está realmente se sentindo meio acuado e tentando descobrir quem é que está tentando minar a pré-candidatura dele, mas aqui em Santa Catarina a gente já sabe que é uma articulação, um fogo amigo do grupo do governador. Pois é, nessa briga a gente continua torcendo pela briga mesmo, que ela seja prolífica aí e consiga nos afastar 3 Bolsonaro de uma vez só das urnas do poder na próxima eleição, que é o que está pintando aí no cenário. Amanda, brigadíssimo para você, bom fim de semana, viu? E parabéns uma vez mais pelas suas reportagens. Obrigada, querido, até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia para todo mundo. Bom, as aprontações de bolsonaristas, gente, não param. E essa gente tinha a pachorra, né, de fazer discursos muito moralistas. Ah, somos incorruptíveis. Só que o chefe do bando rouba relógio dado de presente para o Brasil, né? O chefe do bando só faz transações imobiliárias com dinheiro vivo. Então, os outros que estão subordinados a ele veem isso com muito bons olhos, né? Acham que tem que aprontar. Um desses bolsonaristas é o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, conhecido como prefeito TikToker, se enrolou tanto com corrupção que agora está afastado da prefeitura de Sorocaba, né? Uma cidade aqui do lado de São Paulo. A minha família mesmo teve várias legiões de prefeito dessa cidade, todos eles terminaram mandatos pobres e honestos. Rodrigo Manga não, Rodrigo Manga é um sujeito que voluptuosamente se apoderou, segundo investigações da Polícia Federal, né, e de 3 operações seguidas de dinheiro que deveria cuidar da saúde dos seus munícipes enquanto ele faz o seu proselitismo. Se você não sabe muito bem quem é esse prefeito, TikToker, eu vou apresentar um dos vídeos para você. O que ele faz? Ele lacra nas redes sociais, tira sarro de todo mundo e se apresenta sempre como um sujeito de grandes ideias, né? Olha só o que o cara é capaz de fazer. Gente, vê se isso é coisa de prefeito de uma cidade que tem quase 1 milhão de habitantes. Roda o vídeo para mim, Alex. Vamos ver o que esse prefeito costuma fazer na internet. Agora na cidade de Sorocaba tem um projeto inédito. Se você chegar no posto de saúde e estiver faltando remédio por qualquer motivo, porque o fornecedor não entregou ou qualquer outro, você vai poder pegar a receita em qualquer farmácia da cidade credenciada com a prefeitura, pegar o seu remédio e a prefeitura faz o Pix para a farmácia. Assim a gente movimenta a economia e atende você, município, para não ficar sem os medicamentos de responsabilidades do município. Gostou dessa ideia? Isso é inédito. Compartilhe esse vídeo. Vem morar em Sorocaba. Vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Já começa em dezembro. Engraçado ele, faz cada coisa engraçada na internet, e aí vocês viram que ele estava tratando de saúde, né? Pois foi justamente aí mesmo que ele se enrolou. Olha aqui a manchete no site do ICL. PF prende amigo do prefeito de Sorocaba por depósito suspeito de 237 mil. O empresário ligado a Rodrigo Manga é acusado de operar o esquema de divisas na saúde e repassar dinheiro para quem? Para a conta da mulher desse prefeito TikToker. Vou ler aqui para vocês, matéria do André Fleury, do Francisco Lima Neto, da Folha Press, no nosso site. O empresário Marcos Silva Motti depositou 237 mil reais, olha, e uma curiosidade, hein? Em notas pequenas, parece nota de dinheiro de dízimo, né? Nota de 2, nota de 5, nota de 10 e 20, que segundo o relatório da inteligência financeira estavam úmidas, estavam mofadas, tinham mau cheiro. Valores caíram em contas bancárias de empresas em nome dele, que serviram, segundo a Polícia Federal, para esconder os recursos desviados da saúde das pessoas lá em Sorocaba, aqui pertinho de São Paulo. Motti foi preso nesta quinta-feira na segunda fase da operação Copia e Cola, que apura desvios na gestão do prefeito Rodrigo Manga, bolsonarista do Republicanos, que foi afastado do cargo também nesta quinta no âmbito da mesma investigação. Ele e Manga
são amigos e muito amigos, segundo a Polícia Federal. O estado dessas notas depositadas em 2021 e 2022, revela aqui um trecho do inquérito, indica acondicionamento por certo tempo de maneira inadequada, sugerindo a ilicitude da sua origem. Quem é que guarda dinheiro em nota miúda, né, em um lugar mofado, úmido, né? É só quem está escondendo o dinheiro. Ou na sua carteira tem alguma nota mofada? Bom, a operação apura suspeitas de corrupção ativa e passiva, de peculato, que é desvio de dinheiro público, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, contratação inadequada, etc, etc, etc. A Folha de São Paulo, advogados de morte afirmaram que a prisão é desnecessária, se deve a conjecturas e a especulações da Polícia Federal. E a defesa diz que ele sempre, aí o empresário, né? Ele sempre esteve à disposição das autoridades e já prestou esclarecimentos iniciais e, desse modo, trataremos desses pontos ao tribunal, que poderá compreender melhor os fatos. E o fato é que isso fez com que Rodrigo Manga fique afastado por 6 meses, que por si só já é uma vergonha, da sua caótica administração em Uberaba, tá? Bom, próxima notícia. Já falamos aqui da Zanata, vamos falar agora das aprontações de outro mega bolsonarista, o governador Tarcísio, que está dando terra para invasor, está dando de presente, assim, cobrando uma importância simbólica por terras que valem uma fortuna no noroeste do estado de São Paulo. Manchete no nosso site. Tarcísio desperdiça oferta lucrativa e vende terras públicas por 10% do preço em São Paulo. O governador nunca respondeu a uma proposta que oferecia um ganho maior ao estado de São Paulo em troca do repasse dos terrenos para a reforma agrária. Preferiu dar para latifundiário ladrão, né, que se apropriou das terras e que agora está sendo aquinhoado, presenteado, né, praticamente, com a cessão quase que gratuita das terras que eles tomaram, terras públicas. A matéria diz o seguinte, matéria da Amanda Aldi, da agência pública. O governo Tarcísio Freitas está vendendo as terras públicas griladas com descontos que chegam a 90%, como uma forma de engordar os caixas do Estado. Tarcísio espera receber 1 bilhão e 600 milhões pela venda desse terreno. Só que o ganho poderia ser muito maior se tivesse aceito uma proposta do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do MDA, tá? Não é de especulador e grileiro, não. Do governo federal, que se ofereceu para pagar 100% do valor de mercado pelas mesmas áreas para destiná-las à reforma agrária. Se a proposta do MDA tivesse sido aceita, a arrecadação prevista poderia aumentar até 6 vezes. Chegaria, sabe quanto? 7 bilhões e 600 milhões. Ela será de 1 bilhão e 600 milhões, considerando os descontos médios que vêm sendo aplicados nas transações, segundo estimativas da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O governo Tarcísio disse que não recebeu até o momento nenhuma proposta formal sobre transferências de áreas públicas estaduais para o governo federal. No entanto, a tratativa foi formalizada em um ofício do MDA de novembro de 2023, em e-mails trocados ao longo de 2025 e em pelo menos 5 reuniões entre membros dos dois entes, segundo dados a que a agência pública teve acesso. Então, está aqui essa vergonha que vem sendo denunciada, né? E vem sendo denunciada de maneira sistemática, né? Todo mundo está sabendo do escândalo. Depois baixa a Polícia Federal e os bolsonaristas vão falar que é perseguição religiosa, tá? Que é perseguição política. Antes de encerrar o jornal, tem aqui que citar 2 artigos que eu vou chamar a sua atenção e pedir para que você leia no site do ICL Notícias. Olha, o primeiro deles, a ABIN identificou 31 facções com poder para afetar a segurança nos estados. Essa matéria trata do seguinte: a Agência Brasileira de Inteligência apresentou na audiência desta quinta-feira, na Comissão Mista de Controle da Atividade de Inteligência, a SECAI do Congresso Nacional, um panorama atualizado do crime organizado no país. O coordenador da análise de conjuntura se chama Pedro de Souza Mesquita e o diretor de inteligência interna Esaú Samuel Lima Feitosa relataram que a agência está concluindo um mapeamento com 31 grupos com potencial de afetar a segurança dos estados, 3 deles com atuação nacional. Pedro informou ainda que o relatório está na fase final de elaboração, deve ser concluído até o fim desse ano, com a apresentação prevista para o início de 2026, tá? A outra matéria do Kleber que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é essa aqui, olha só, um projeto que assegura verba bilionária para militares avança com aval
do Congresso Nacional. O que trata isso? É o projeto de lei complementar 204/25, destinando 30 bilhões de reais para projetos estratégicos de militares nos próximos 6 anos, fora do teto de gasto imposto pelo arcabouço fiscal. A proposta segue agora para a sanção do presidente Lula. E aqui, só para finalizar, quero deixar aqui a minha opinião sobre isso. Quando o assunto é educação, o Congresso é absolutamente reativo. Quando o assunto são privilégios de militares e investimentos na área de segurança, aí tudo bem. Não tem arcabouço fiscal, não tem limite de gasto, não tem essa conversa mole sobre déficit público na gestão do petista, tá bom? Gente, chegamos ao final, sexta-feira, né? Quero lembrar vocês do lançamento do livro do Eduardo Moreira. É só um jogo, eu já disse aqui ontem, anteontem, estou te convidando de novo para esse lançamento que vai acontecer no domingo, né, dia 9, às 8 horas da noite. O livro do Eduardo é muito legal. Trata da teoria da simulação, a teoria super em voga aí entre os que gostam de especulações filosóficas bem calcadas na física e na matemática, né? Sobre uma possibilidade que se chama teoria da simulação ou teoria da Matrix. Não vou dar mais spoiler, mas eu acho que você não vai deixar de participar desse evento. Domingo, 9 da noite, a horinha da pizza, você já deixa aqui, olha, os seus dados aqui no icl.com.br/livro e aí a gente manda um lembrete para você entrar na live em que vai ser feito o lançamento do livro do Eduardo Moreira, tá bom? Pessoal, bom fim de semana para vocês, muito obrigado pela audiência ao longo da semana, eu volto na terça-feira, tá? Na terça-feira eu estou de volta aqui com vocês às 7 da manhã, mas o Desperta vai estar aqui na segunda às 7 da manhã também, tá bom? Bom dia, obrigado! Fala turma, 9 de novembro vou lançar online meu novo livro, É Só um Jogo, e se nada disso for real. Um livro que traz conceitos de filosofia, de física, de matemática e tem um mergulho, né, sobre essas questões existenciais e trazendo todo esse tema de inteligência artificial com as mudanças que o mundo está passando, que ninguém vai ficar igual depois de ler esse livro. Bora todo mundo pro lançamento, o livro vai estar num preço super especial e quem adquirir o livro no dia do lançamento vai ter ele autografado em casa. Abraço.